Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, a partir do verso de número 1, nós vamos ler as Sagradas Escrituras nesta manhã, onde o texto sagrado vai dizer da seguinte forma: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Pai, ainda estamos diante do Senhor nesse momento, e eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo já ministrou poderosamente essa paz que o mundo não conhece em nosso coração, através da adoração, através do louvor, através da vida do Alexandre, da Miriam. Ó Deus, e eu quero nesse momento entregar a Ti a oportunidade que o Senhor me deu de trazer a revelação, a santa palavra, a lâmpada que nós estudamos ontem. Ela não pode ficar debaixo de uma cama, mas ela deve ser posta no lugar mais alto. O lugar mais alto é esse, é o trono da Tua graça. Esse lugar é Teu, a mensagem é Tua e a revelação é do Senhor. Eu sou apenas o instrumento, e eu quero que o Senhor me diminua cada dia mais, e que o Senhor cresça nesse lugar, nesse ambiente, dentro desta casa, e que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Continue acorrentando o valente, continue não permitindo, ó Deus, que alguma coisa atrapalhe a vida desta pessoa que está nesta manhã cultuando ao Senhor, mas que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, através de nós, e ainda fará nesses dias em nossa vida. Queridos, dias difíceis, né? Essa é a nossa realidade. Dias extremamente difíceis, dias em que nós não podemos baixar a guarda em momento algum. Não é tempo de festa, não é tempo de aglomeração, não é tempo de reuniões, até mesmo reuniões familiares. É um perigo. Estatísticas mostram que após essas reuniões, inúmeras pessoas estão entrando em um leito de hospital e alguns não conseguem sair. Segunda-feira eu perdi um amigo, um apóstolo, o apóstolo Lucas. Eu havia comentado aqui com vocês. Ele não teve essa realidade de reuniões, etc. Ele simplesmente pegou o Covid-19, um jovem apóstolo de 44 anos, cheio de sonhos, de projetos, de visões. No dia 15, foi a nossa última conversa por áudio, nos falávamos toda semana, e na quinta-feira ele precisou ser internado, na sexta-feira, aliás, no sábado pela manhã foi entubado, e na segunda-feira Deus o recolheu. Então estamos ainda de luto, foi um choque muito grande, né, para todos nós que o conhecíamos, e isso traz tristeza ao nosso coração, traz receio, traz preocupação, porque a coisa agora está cada dia mais próximo de nós, né? Isso tem sido uma constante, e é importante que você entenda que os dias são maus, e leia na Bíblia o que a Bíblia fala a respeito dos dias maus. Perceba se os dias maus é tempo de festa. Veja na Bíblia se os dias maus são tempos de celebração, de aglomeração e etc. Não são. São dias de prudência, de vigilância, de cuidado. Chegará o dia em que nós poderemos fazer tudo isso, sim, mas eu te aconselho a tomar muito cuidado, principalmente por conta desse feriado prolongado que estamos dentro dessa realidade, né? É o momento em que nós costumamos fazer algumas outras coisas e vamos nos não vigiando nas demais. Agora, dias difíceis não é algo exclusivo nosso. Quando nós olhamos para os nossos irmãos em Cristo lá do passado, eles viveram dias em dimensões extremamente horríveis, em dimensões extremamente angustiantes, em dimensões aonde não havia possibilidade
de se alegrarem com tanta frequência, com tanta naturalidade. E o apóstolo Pedro, Tiago, aliás, que é o meio-irmão de Jesus, ele era o líder da igreja de Jerusalém. Ele escreve essa carta aproximadamente entre 10 e 15 anos após a morte de Cristo. Então também era um sentimento muito recente, era uma realidade muito próxima a qual eles estavam vivendo. Os destinatários desta carta são as 12 tribos de Israel que estavam dispersas entre as nações. Essa dispersão, ela acontece após a morte de Estevão. Então, os tempos ficaram cada vez mais difíceis para os irmãos convertidos ao Evangelho. Eles agora são obrigados a deixar Jerusalém, eles agora são obrigados a deixar as suas casas, se afastar do templo e refugiar-se em colônias espalhadas, judias, espalhadas por todo o Império Romano. Então agora Tiago escreve ao Israel espalhado, longe de Jerusalém, longe do templo, longe de sua família, longe de sua casa. Parece que nós estamos vivendo esse período da diáspora, parece que nós estamos vivendo essa dispersação. Todavia, o povo de Deus, eles eram a igreja de Deus, mesmo longe, eles estavam unidos através do Espírito Santo, nutrindo os mesmos sentimentos, nutrindo as mesmas realidades, nutrindo as mesmas frustrações e as mesmas situações adversas que todos nós vivenciamos em nossa vida. Então, logo de início, Tiago, ele ensina, quando ele escreve essa carta aos judeus da diáspora, a carta de saída de Jerusalém, a toda essa extensão, Tiago ensina que pela fé, a partir da aprovação, se produz uma palavra chamada perseverança. Perseverança é a palavra-chave desses versos que nós lemos. Perseverança é a palavra que vai nortear toda a mensagem que será ministrada ao seu coração nesta manhã ou no outro momento em que você estiver vendo esta exposição bíblica. Nós podemos aprender que a aprovação, ela não deve nos derrubar, nem fazer com que a gente venha a se entregar a esta realidade, mas pela fé, Deus nos capacita, Deus nos fortalece a perseverarmos, a resistir, mesmo quando os dias estão ruins, mesmo quando as estatísticas não são a nosso favor. Através da perseverança, nós conseguiremos estar fortalecidos, resistentes, cheios de fé, cheios de esperança, para romper com todas as barreiras. Então, Tiago, ele aborda, dentro dessa perspectiva de perseverança, o que está acontecendo, e o que de fato está acontecendo que vai conduzi-los à perseverança, é outra palavra ruim, chamada sofrimento. Sofrimento. Queridos, quantas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje? Quantas pessoas estão passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, seja na área profissional, seja na vida financeira, seja na área familiar, seja nos relacionamentos entre amigos que já estão cada vez mais difíceis. Esta realidade, o sofrimento, ele está fazendo parte de nossa vida, de nossa existência, há basicamente um ano, desde quando iniciou-se essa realidade pandêmica a nível mundial. Então Tiago, ele aborda esse tema a respeito do sofrimento de uma forma muito breve, de uma forma prática em sua epístola, e nós vamos ver aqui algumas verdades sobre a perseverança em tempos difíceis e o que isso direciona em nossa vida. Então, o tema da mensagem, perseverança em tempos difíceis. A primeira lição que eu quero deixar para você, a primeira verdade que eu quero deixar para o seu coração é com relação à perseverança em tempos difíceis: se alegre com as provações. Se alegre com as provações.
Versículo de número 2: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passar por várias provações. Amém? Fala aí para o seu irmão em sua casa, sinta-se alegre com as provações. Nós não podemos esquecer que tudo tem um propósito debaixo do céu. Nós não podemos tirar de nossa mente que Deus tem um objetivo nas provações. Tiago abre a sua epístola, esta carta, utilizando a expressão meus irmãos. É uma palavra pastoral, é uma palavra apacentadora, é uma palavra que conduz as pessoas a entenderem que elas fazem parte de algo muito maior, que elas fazem parte de um ciclo muito mais abrangente, que elas fazem parte de um colegiado de pessoas que são pastoreadas, que são cuidadas, que são edificadas, mesmo à distância. Mesmo à distância, Tiago está escrevendo a esses irmãos que não viam seus conterrâneos judeus, que não viam seus contemporâneos, que não viam os seus amigos há muitos anos. Eles não podiam ir para Jerusalém, eles não podiam chegar no templo, o templo já não faz mais sentido, o templo ainda não fora destruído, mas eles estavam congregados em sinagogas. E Tiago começa apacentando o coração deles, dizendo, meus irmãos, sabe? Uma palavra interessante nesse aspecto. E após esse cuidado, esse tratar, primeiro que ele fala isso, porque vivendo muito tempo distante, nós podemos ter novas características, e uma das primeiras características que as pessoas perdem é a ideia do pastoreio. Elas perdem a ideia do pertencimento a um grupo maior chamado eclésia ou igreja. Eles vão perdendo por causa do distanciamento, e eu tenho percebido muitas pessoas que estão se perdendo no meio desse distanciamento, e elas não conseguem mais compreender que elas são ovelhas, que elas têm pastor, que elas têm liderança, líderes já não se comportam mais como ovelhas. Então, por conta disso, Tiago começa usando essa expressão, meus irmãos. É uma palavra pastoral, é uma palavra de compreensão, é uma palavra colocando-se no mesmo nível, nós somos irmãos, eu entendo o seu sofrimento, eu sei que você está passando por essa provação, eu sei que você está vivendo todas essas angústias, ou seja, estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo barco, meus irmãos. Não é tempo de ficarmos arrumando confusão, criando contendas, criando clubes, criando grupos de WhatsApp, para defender argumentos ou para fazer críticas e etc. Esse não é o momento de sermos pastoreados, é o momento de sermos cuidados, e é aí que vem a alegria no nosso coração, quando nós entendemos que nós somos ovelhas e que nós temos o sumo pastor, e o nosso pastor é Jesus. E abaixo de Jesus você tem um pastor chamado Ricardo Leme de Medeiros. Eu não vou falar o meu CPF para você, mas eu tenho CPF, eu tenho RG, eu tenho residência estabelecida há basicamente 8 anos. Então, o que eu quero te dizer é que você pertence a esse grupo, que você está debaixo desse cuidado, que a igreja está cuidando de nós, e que se você entende que há um propósito debaixo do céu, e Deus tem um objetivo no meio desta aprovação, você consegue entender a segunda expressão que Tiago fala, quando ele declara, tende por motivo de alegria, entende? Então, Tiago, aliás, ele coloca de uma forma inusitada, uma ordem, no início do texto, aonde ele vai deixar claro para os irmãos, para os cristãos, que estão vivendo dias atuais, assustadores, dias de angústias, dias de medo, e alguns até mesmo escandalizados por causa dessa diáspora, por causa desse distanciamento. Ele vai falar para ele, tem por motivo de alegria, passardes por muita provação. Outra tradução vai dizer, alegre-se no sofrimento. Percebe que há a diferença, e isso é uma ordem estabelecida por Tiago, é uma ordem estabelecida por Deus, e essa ordem, ela dá o sentido de tornar-se alegre, é o tempo verbal dessa palavra que ele vai dizer, tende por motivo, ou seja, torne-se alegre,
nós precisamos entender que a alegria ela não deve ser misturada com os demais sentimentos. Muitas vezes nós temos essa capacidade de misturar as coisas e não conseguimos enxergar com clareza. A alegria é um sentimento único. Tristeza é um outro sentimento. Nós temos que ter essa capacidade intelectual, ter essa inteligência emocional para poder nos tornar alegres, mesmo diante de tanta tribulação, mesmo diante de tanto sofrimento em nossa vida. É uma pancada atrás da outra. Mesmo assim, nós separamos em caixas o nosso sentimento, a nossa inteligência emocional, e descobrimos ali alguma razão para nos tornarmos alegres. E eu vou ministrar sobre você nesta manhã essas razões, o porquê que eu sou alegre, mesmo diante dessa grande tribulação, desses grandes dias difíceis que nós estamos vivenciando. Ficar alegre em meio às provações, ficar alegre quando tudo está difícil. O sofrimento, ele é um dos temas mais difíceis a serem tratados. Na psicologia nós percebemos isso com muita clareza. As pessoas procuram os profissionais na área porque eles estão sofrendo, e o quanto é difícil você ajudar a pessoa a encontrar uma razão para se alegrar no meio do sofrimento. É uma luta, são sessões, basicamente 12, no mínimo 12 sessões. Não é uma terapia breve, mas é uma terapia prolongada, onde você vai ajudando, condicionando, porque o sofrimento é uma temática difícil. O sofrimento, ele não é tão simples assim, e muito mais quando se trata de pessoas crentes, de pessoas tementes a Deus. E nós que somos crentes, nós também sofremos. Muitos personagens na Bíblia nós encontramos passando por sofrimentos difíceis, momentos terríveis, angustiantes em sua vida, a ponto de tentarem até mesmo abandonar a fé. Leia os Salmos de Asaf, o Salmos de número 73, leia lá do verso 1 ao 5, depois você lê o 13, e você vai ver o sentimento do salmista, de Asaf, a ponto, por conta do sofrimento, de tentar abandonar o Senhor, largar tudo, deixar a batina, deixar a capa, deixar a toga, seja lá o que você queira imaginar, que está relacionado à liderança, que está relacionado a cristãos maduros. Esse homem, ele é um músico por excelência, Asaf, e ele diz para ele mesmo: eu vou abandonar tudo, não dá mais para servir a Deus, diante de tanta coisa ruim que acontece em minha vida. Jó também é um exemplo claro disso, mas eu não vou ficar aprofundando nesses exemplos, porque não faz sentido nenhum. A questão é que se tem dito em nossos dias que um cristão verdadeiro, ele não sofre. Eu cansei de ver cristãos, pessoas até mesmo próximas de nós, dizer que estão passando por isso porque não estão orando, porque não estão buscando, porque não estão se consagrando, porque não estão jejuando. É mentira, meu irmão. E muitas vezes as pessoas que estão fazendo esse tipo de acusação são as pessoas mais derrotadas na vida e mais fracassadas que eu conheço. Basicamente, as que vêm com esse discurso para o meu lado são pessoas que estão transferindo realidades através das suas próprias frustrações na vida. Então eles culpam os outros por conta daquela situação, e porque eles não oraram, porque eles não jejuaram, porque eles não se resguardaram, e etc, etc. A lista acusatória é muito grande, porque o crente, nos dias de hoje, ele é ensinado, ele é domesticado, não vou dizer nem doutrinado, domesticado, condicionado por conta da teologia da prosperidade, a não aceitar o sofrimento. E aí então não tem crescimento, não há rompimento, você não consegue ir muito longe. E dizem que crente fiel, ele não pode enfrentar doenças, né? Ele tem que repreender, ele tem que amarrar a fome, a perseguição, o desemprego, ou tantas outras bobagens, tolices desse gênero que nós vamos ouvindo aí afora, né? Então, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vai na contramão desse pensamento. Tiago, ele vai dizer, ele exige, ele manda que nós tenhamos alegria. Eu estava fazendo a pesquisa, numa outra tradução, esqueci de colocar aqui: alegre-se nas várias tribulações que certamente vos virão, sobrevirão, aliás. Percebe que não há aqui determinação, percebe que não há aqui nenhuma forma de tentar frear o sofrimento, de tentar fazer com que essa situação crítica
ela cabe na vida. Tiago não fala assim, mas ele vai declarar: alegre-se nas várias tribulações que certamente vos sobrevirão. Ele dá uma ordem, ele dá uma diretiva. A ordem de Tiago é para nos alegrarmos face às várias provações que estamos sujeitos nesse mundo. Todos nós vamos enfrentar provações. Não adianta, meu irmão, tentar fugir disso. Significa que as adversidades e as aflições que estamos enfrentando, elas são partes inevitáveis da vida. Tem coisas que dá para você evitar sim. Alguns estão sofrendo por causa do pecado, isso é evitável. Mas outros estão sofrendo por conta da realidade. Não tem como você evitar o Covid-19, tem? A não ser usando máscara e isso, aquilo, outro, mas pode ser que no momento você escorregue aí. Porque é uma pandemia, é um vírus, ele é invisível, você não enxerga, não tem como você fugir de algumas realidades nesse sentido. Você precisa ir trabalhar, dentro do ônibus você não conhece ninguém, ou até mesmo no carro, para um camarada do seu lado, espirra e vai lá umas gotas, você está no carro, a gente fica sem máscara, não é mesmo? E aí pode acontecer de alguém espirrar perto de você. Eu troquei de carro, né? Fui buscar uns pneus para o meu carro, e aí chegou uma mulher, uma cadeirante com uma cadeirinha ainda com motor, né? Uma cadeirinha elétrica. E ela me viu no carrão, né? Ela não sabe que o carro não é meu, né? É de um banco, né? Mas ela me viu no carrão. E aí eu escutei ela conversando com outro motorista. Vou botar o louco nesse playboy aí. E ela parou na cadeirinha, meu carro é alto. Eu fiquei olhando para ela e falou: compra água minha. Eu não estou pedindo dinheiro para você, não estou querendo que você compre minha água. Sem máscara, mas eu estava de máscara, né? E lá de baixo, basicamente, cuspindo em mim: compra minha água, mandando eu comprar água. Eu falei: eu não quero água, eu não estou com sede. Vocês não ajudam ninguém mesmo. Falou um monte para mim ainda. E eu escutei ela falando para o cara do outro carro: vou botar o louco nesse cara aí, né? Nesse playboy. E são coisas que, se você não está preparado, é aí que eu quero chegar, se você não está preparado para aquela realidade, você pode ser contaminado. Porque uma mulher sem máscara chega perto de você querendo vender as coisas. Você quer ver um negócio fácil você se contaminar? Aqueles caras que ficam dando ali, dando panfletos para você de empreendimentos. Você cata aquele negócio, joga dentro do seu carro, aí você esquece, passa a mãozão na boca. E se aquele papel está contaminado? Percebe que tem coisas que são inevitáveis, por mais que você vigie, pode acontecer, mas tem coisas que são evitáveis. Então é esse tipo de situação que Paulo está dizendo, Tiago está dizendo para nós nos alegrarmos ao passarmos por várias provações, porque a provação em nossa vida ela é inevitável. Ele vai utilizar aqui a palavra grega, né, perasmos, que significa experimento, tentativa, teste, prova. Ou seja, os cristãos, nós estamos sendo testados em todo tipo de sofrimento. Nós estamos sendo testados em todo tipo de perseguição, seja ela social, seja ela doente. Lembra que em Tiago ele faz: olha, se tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja, unge ele com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo. Doença, meu irmão, faz parte da vida do cristão, da estrutura. Problemas sociais, problemas emocionais, desemprego, e etc, etc. Mesmo diante disso tudo, Deus vai falar para nós em sua palavra que nós devemos nos alegrar, porque nós estamos sendo provados por Deus, a ponto, quando sairmos dessa provação, nós passaremos então a viver experiências eternas com Ele. O objetivo da alegria, o objetivo da provação é você entender que Deus está nos provando, que é um tempo de Deus em nossa vida, e quando nós passarmos por essa provação, nós vamos experimentar a eternidade com Deus. Então se alegre, não fique mais cabisbaixo, chorando, preocupado, com medo, mas enche o seu coração de alegria, entendendo que Deus está com você, que Deus está cuidando de nós, cuidando da igreja, cuidando de nossa vida. A segunda lição, a fé, ela é confirmada por meio das provações. Veja o que diz aí o verso de número 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então esse é o objetivo, esse é o propósito. Queridos, entendam que a fé, ela é confirmada por meio de provas, por meio do sofrimento, em meio às lutas. Então, a chave para manter a alegria cristã em meio às provações é entender
que Deus, entender o que Deus está fazendo em nós e por meio de nós, através do sofrimento. E o que Deus está fazendo? O verso 3, o apóstolo Tiago, ele descreve que o sofrimento, ele é como um teste. O próprio Deus aplica isso em nós com o objetivo de aperfeiçoamento na fé. Então, o sofrimento, ele é o teste que Deus está aplicando para nós. O sofrimento é o próprio Deus permitindo que isso aconteça para nos aperfeiçoar na fé. É a mesma ideia que o apóstolo Pedro vai apresentar em sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 1 do 6 ao 7, onde Pedro, ele coloca aqui que nós passamos pelo fogo. A provação da fé, ela tem o efeito do fogo ao ouro puro, sabe? Então, quando nós somos, quando o fogo vem, essa ideia que Pedro está dizendo, de uma forma, é ele que vai fazer com a purificação do ouro, e o ouro passa então a ser puro, natural, mas para que isso aconteça, ele tem que ser posto no fogo. Então a nossa fé, ela tem que ser colocada à prova, a nossa fé, ela tem que ser posta no fogo, a nossa fé, ela tem que ser queimada a cada dia, porque assim nós vamos dando valor. Sem essa aprovação, nós não temos o nosso caráter aprovado, nós não somos aprovados. Então essa realidade que nós estamos vivendo, a ideologia, o projeto de Deus, é com que a nossa fé, ela seja confirmada através das provações. E esse processo, meu irmão, a dor é inevitável. Nesse caminho que nós estamos vivendo, não tem como você evitar a dor, assim como não dá para evitar alguns tipos de sofrimento. A dor também, ela é uma realidade, porque afinal, nós estamos falando de fogo, e quando nós falamos de fogo, nós pensamos em algo que arde, em algo que dói, em algo que não é gostoso. Essa ideia que Tiago está mostrando aqui, sabendo que a provação da vossa fé, a fé está sendo provada, a fé está sendo trabalhada. Interessante que, se você entender isso, você consegue guardar a sua fé. Então, o ganho sempre compensa as perdas. E interessante você entender, de uma vez por todas, que uma vez que a sua fé é provada, você tem a garantia de entrada no céu. Sem a sua fé ser provada, dificilmente nós vamos entrar no céu. Muitas pessoas não entendem que o sofrimento faz parte da vida humana. Elas lutam contra isso, elas negam a existência, elas fazem de tudo para camuflar que estão sofrendo, né? E aí você vê nas redes sociais todo mundo feliz, né? Todo mundo bem. Rede social é um negócio de doido, né? É uma coisa fantástica. Como as pessoas mentem, como as pessoas se escondem, como elas não conseguem ser elas mesmas. Você não vê um cidadão sendo ele mesmo, sempre tem que camuflar alguma coisa. Agora a grande questão é que nós valorizamos muito mais aquilo que dói do que aquilo que está dando certo. Então, logo a dor, ela se torna muito mais presente e forte em seu pensamento do que os momentos alegres. Você quer ficar maluco? Fica assistindo aí a Globo, assista todos os jornais da Globo para você ver, assista, né? Assista. Eu esqueci o autor que declara isso, que eu vou tentar lembrar o nome dele, mas ele tem uma filosofia muito interessante. Quando você repete por 6 vezes a mesma mentira, ela se torna verdade. Tem até um livro que muitas pessoas usam para o mal, né? E a gente estuda isso. Então, ela tem essa ideia de ficar repetindo na sua cabeça. E aí você só consegue enxergar o quê? Essa dor. Não é uma palavra negacionista, nós sabemos que existe, perdemos pessoas importantes, temos medo desse negócio e etc. Eu não quero morrer, eu quero viver, a vida é uma bênção, não é uma maldição. É maldição para quem é maldito, mas para nós que somos abençoados, ela é uma bênção. E aí você fica ouvindo aquilo o tempo todo, focado naquilo o tempo todo. Você não consegue mais enxergar nada, você entra em crise, porque as pessoas, elas não entendem
que o sofrimento faz parte da vida humana e valorizamos mais aquilo que dói. Então, quanto mais coisa ruim você percebe, mais você sofre. Quanto mais desgraça você vê, mais você sofre. Quanto mais morte você vê, quanto mais estatística você vê, mais você fica apavorado, desesperado. E tem pessoas também que vão para o outro extremo. Nós temos que manter um equilíbrio nos dias difíceis. É isso que a Bíblia ensina, equilíbrio em tudo. Você não pode transitar em extremos. A sua fé, ela é provada com equilíbrio. Se você colocar muito mais fogo em um ouro, você perde aquela matéria-prima preciosa. Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. Equilíbrio. Agora deixa de ser desequilibrado em nome de Jesus. Para de ser um crente maluco, transitando em dois extremos. Busque em Deus sabedoria e graça, para que você seja equilibrado em sua fé, senão você pode se perder no meio do caminho. E a sua fé não vai ser confirmada, porque você está focado nos extremos. Ou eu sou liberal demais, ou eu sou radical demais. Quantas vezes a igreja perdeu de crescer na vida por causa de extremos? Ou ela era radical demais, ou ela é liberal demais. Não há um limite, não há um foco, não há um meio termo, não há um equilíbrio. E Deus nunca permitiu, Deus nunca quis que nós caminhássemos em extremos. Os extremos são perigosos em qualquer área da vida, principalmente na fé, meu irmão. Estamos passando por um tempo de prova, é tempo de você entender de uma vez por todas que nós precisamos manter o equilíbrio. Você não pode ficar focado apenas na dor. Enxergue coisas boas no meio da dor. Enxergue coisas que vão agregar valor à sua vida. Tiago aprendeu com Jesus que a felicidade não depende de circunstâncias exteriores. Tiago é irmão de Jesus. Ele entendeu que a felicidade não está relacionada às circunstâncias que eles estão vivendo, ou aos bens materiais, ou a qualquer outra coisa que possa te trazer segurança, mas para esses homens de fé, a felicidade, a resolução, passando por essa prova, é uma atitude de decisão viva, pautada pelo Espírito Santo, entendendo que pela fé eu vou conseguir romper, pela fé eu vou conseguir vencer em minha vida. Então a aprovação não somente é importante, como ela também é necessária. Você é provado em tudo em sua vida, principalmente na fé. E engraçado que nós não queremos ser provados na fé. Nós não queremos ser provados em absolutamente nada, né? As pessoas dizem, porque não estudam, muitas vezes falam, esse método de avaliação é tão arcaico e etc. Não está assim porque não estudou, não se preparou. Nós não queremos ser provados. O crente, ele não quer ser provado. O crente moderno, contemporâneo, ele não gosta dessa ideia. Então ele rechaça, então ele nega, ele vive os extremos. É importante, meu irmão, nós entendemos que a fé, depois que ela é provada, ela gera uma palavra chamada perseverança. Olha o que significa perseverança. Perseverança é recusar em achar uma saída fácil na vida. Perseverança é, mesmo você estando debaixo de muitas pressões na vida, você faz com que essas pressões elas se tornem menos pesadas. Mas para ela se tornar menos pesada, você não procura uma saída fácil. As coisas fáceis na vida não são boas. As coisas fáceis na vida não são importantes. O brasileiro tem uma cultura terrível de que tentar levar vantagem em tudo, em absolutamente tudo. Nós negociamos em tudo, queremos fazer barganha em tudo, queremos ter lucro em tudo. E esse tipo de situação não é interessante. A provação da fé, ela vai gerar perseverança. É a firme atitude mental de quem não se curva. A pessoa que persevera é aquela pessoa que não se curva diante das circunstâncias e não se rende no meio das provações. Ela não se prostra, ela não se joga, ela não joga a toalha, como nós costumamos dizer num ditado mais popular, mas a pessoa que persevera, a pessoa que está vivendo essa fé, entendendo que a sua fé, ela é confirmada por meio das provações, ela persevera na vida. E se você decidir permanecer firme na luta, Deus vai garantir você de pé e abençoado em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão aí na sua casa, se você decidir, é uma decisão sua, permanecer firme na luta, Deus vai garantir que você fique de pé e você vai ser muito mais fortalecido lá no final.
Eu quero concluir com o terceiro tópico dizendo: quando tudo isso terminar, estarei maduro e fortalecido. É por isso, meu irmão, que eu persevero nos tempos difíceis, porque quando tudo isso terminar, eu estarei maduro e fortalecido. Verso 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa. Minha perseverança em tempos difíceis me levará à maturidade em todos os aspectos. A perseverança nos dias de angústia me conduzirá a esse crescimento, à integridade, à perfeição e sem deficiência. Maturidade, ela é fortalecimento. O resultado desse processo é um cristão maduro. O resultado desse processo é um cristão abençoado. O resultado desse processo é alguém que venceu. Então, o exercício da perseverança, presta atenção nesta manhã, o exercício da perseverança habilita o cristão a encarar a vida pelo ângulo de Deus. O exercício da perseverança me torna capaz de enxergar a realidade sobre a perspectiva da eternidade, do modo qual a perseverança da glória torna o motivo da minha alegria, o objeto de minha vida. E o que tem impressionado, impactado o mundo, ao presenciar o martírio de cristãos, eles perseveravam, eles rompiam em todos os tempos, em todos os lugares. Na verdade, o que está acontecendo com eles, essa diáspora, esse tempo difícil, essa situação ocorre a partir da morte de Estevão. Então a igreja, ela se dispersa, vem uma perseguição em Jerusalém, e eles têm que fugir para todos os lugares. Ninguém jamais cresce em tempo de paz, ninguém jamais prospera quando tudo vai bem. A verdadeira e mais profundas lições da vida nós aprendemos na escola do sofrimento. Nós aprendemos quando tudo está difícil. Somente a dor nos mostra quanto somos incapazes e necessitamos de Deus. É terapêutico, é didático o sofrimento para nós. Então, nas fornalhas do sofrimento, nós somos convidados a desistir da autoconfiança para nós dependermos exclusivamente de Deus. Não podemos fugir dessa dor, porque ela é real. Porém, podemos, pela graça de Deus, experimentar com o primeiro passo, e breve, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, mas nós temos que entender que nós estamos caminhando para um gozo eterno lá no céu. Nós temos que entender que isso está sendo para o nosso bem. Nós temos que entender que Deus está nos tornando cristãos maduros. Cristãos maduros se alegram no sofrimento. Cristãos maduros têm convicção do amor de Deus, e ele é revelado por meio do fogo. Cristão maduro, ele consegue sobreviver mediante aos ataques, mediante as lutas da vida, as perseguições, porque ele tem plena convicção de que Deus está com ele, de que Deus está abençoando. Meus amados irmãos, por esta razão que Tiago instrui a considerar as provações por motivo de muita alegria, porque esta alegria, uma vez que é confirmada a nossa fé, nos faz suportar todas as coisas, e aí nós saímos no meio dessa batalha extremamente fortalecidos. As provações, elas não vieram para matar vocês. As provações não vieram para nos ceifar, mas elas vieram para amadurecer o nosso caráter, elas vieram para amadurecer o nosso comportamento, elas vieram para amadurecer a nossa fé. Amém? E eu quero orar com você nesse momento, encerrando esse culto nesta manhã, dizendo para você que a provação, ela não é sem razão na vida. Nem tudo que nós passamos, tudo, aliás, que nós passamos tem um objetivo, tem um propósito, e a aprovação tem um propósito. E o propósito, meu irmão, disso tudo que nós estamos vivendo, é apenas um: beneficiar você. Pode ser que você não entenda, mas como assim, pastor, me beneficiar se eu tive perdas, se eu estou desempregado, se eu estou passando por isso, por aquilo outro? Meu irmão, não tem problema.
nós percebemos nesse último versículo 4 resultados da provação na vida. Primeiro, ela gera perseverança ou constância, hupomenoi, em grego, que significa uma paciência, que refere-se a essa virtude produzida pela aflição aguentada. Então agora eu persevero, agora eu rompo. Segundo, quando a perseverança completa a ação, ela produz maturidade, perfeição. Teleios, em grego, significa maturidade, perfeição, algo perfeito, completo. Terceiro, produz integridade, holokleróis, que significa esse preenchimento de lacunas ou buracos que estavam escondidos em nosso caráter, que se não fosse por causa da provação na vida, nós jamais conheceríamos essa situação, e aí nós não teríamos como nos consertar com Deus e chegarmos ao coração de Deus. Então, de outra maneira, jamais você enxergaria as falhas que precisam de reparo, as falhas que precisam ser consertadas em sua vida, e Deus nos ajuda a reparar. E em quarto lugar, em nada deficientes, faltando absolutamente nada, ter um caráter que agrada a Deus e, consequentemente, ficar de pé e pronto, fortalecido, sem que ninguém possa te derrubar. É isso que Tiago diz quando ele declara que a perseverança deve ter essa ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. A minha oração é que essa palavra de Deus, ela chegue no seu coração e você consiga perseverar, porque nós estamos vivendo um período de diáspora. Feche seus olhos, Pai, eu te agradeço nesta manhã, ó Deus, por esse momento em que estamos aqui na Tua igreja, e as minhas ovelhas nos seus lares, os meus amigos que estão nos acompanhando. Deus, que nesta manhã o Senhor possa abençoar o coração de cada um, e que eles entendam que nós precisamos perseverar nesse tempo difícil. Não é tempo de desunião, não é tempo de também provarmos o Senhor, fazendo tudo contrário àquilo que os meios de saúde, os profissionais na área nos ensinam, para que nós não venhamos a tentar o Senhor, que é o Deus Santo. Mas eu creio que no meio desse período de provação, de tempos difíceis, o Senhor vai guardar a sua igreja, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai estar conosco, o Senhor estará conosco, assim como o Senhor sempre esteve. E Deus, eu quero nesta manhã entregar a vida dos teus filhos diante do teu altar e pedir que o Senhor os ajude, Deus, nesse momento tão difícil de diáspora, onde nós nos dispersamos, onde fomos cada um para os seus lares e estamos impedidos de nos reunirmos em Jerusalém. Que nesta manhã o teu Espírito Santo conforte o nosso coração, que o Senhor nos ajude a nos alegrarmos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes na fé e que sejamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, maduros e fortalecidos, que saiamos, aliás, dessa situação, maduros e fortalecidos. Essa é a palavra que eu profetizo sobre a vida da tua igreja e libero sobre o coração do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém.